Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre as reações nucleares. Esse conteúdo está aí no capítulo 14 do livro de vocês, a partir da página 240. Então, para a gente compreender o que são essas reações nucleares, a gente precisa inicialmente saber o que é o conceito aí de radiação. O que seria aí essa radioatividade? Ela é uma reação nuclear. E a reação nuclear, ela vai ser um processo em que o núcleo de um átomo ele sofre algum tipo de alteração. Então, o que é que acontece? Vão existir aí dois núcleos de dois átomos, os núcleos de dois átomos, eles vão colidir. Essa colisão desses núcleos desses átomos, eles vão se alterar por conta dessa colisão, e aí eles vão sofrer uma alteração, tá? E essa alteração ela pode ocorrer em um dos núcleos ou nos dois núcleos dos átomos, tá? Que colidiram. E essa alteração aí desses núcleos, por conta dessa colisão, nós chamamos de reação nuclear, tá? Então, a reação nuclear ela é todo o processo em que ocorre aí a alteração do núcleo de um átomo. E sobre o núcleo do átomo, como nós sabemos e já estudamos nas aulas anteriores, o núcleo do átomo nós sabemos que ele é composto de prótons e nêutrons. Porém, para que os prótons e os nêutrons existissem, eles são formados por partículas muito menores, que nós chamamos de leptons, bósons e quarks. Só que essas partículas elas não foram detectadas por conta da sua dificuldade de ser observada. E aí essas partículas elas vão ser responsáveis pela formação dos prótons e dos nêutrons e também, juntamente com os prótons e os nêutrons, elas são responsáveis por gerar a força nuclear, ou seja, a força que dá a manutenção do núcleo do átomo. E aí essas partículas elas vão ser responsáveis por gerar aí emissões radioativas. Então essas partículas que compõem aí o núcleo do átomo, elas geram aí emissões radioativas, que nós chamamos de radionuclídeo. E o radionuclídeo, ele é instável e, como eu falei, ele se degenera, gerando a emissão de radiação. E a radiação, ela existe em três modalidades. Nós podemos detectar a radiação do tipo alfa, radiação do tipo beta e radiação do tipo gama, tá? Falando um pouquinho sobre cada uma dessas radiações, na radiação alfa, também chamada de partículas alfa ou raios alfa, são aquelas partículas carregadas por dois prótons e dois nêutrons, sendo, portanto, núcleo de hélio. E aí elas apresentam a carga positiva de mais 2 e número de massa de 4, tá? Já na radiação beta, os raios betas ou partículas betas, eles são elétrons de partículas negativas. Então, já na radiação beta, ele vai ser carregado aí de partículas negativas, ou seja, de elétrons, com carga de menos 1 e massa de 0. E na radiação gama, ou raios gamas, ela tem um comprimento de onda dessa radiação, ela varia de 0,5 a 0,005. E a radiação gama, elas são ondas eletromagnéticas que possuem carga de massa nula, ou seja, ela não tem a carga aí e massa. E elas vão emitir continuamente o calor e tem capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de eletricidade, de condutor de corrente elétrica, tá? Então, só para fixar para vocês, na radiação alfa, ela vai ser composta por prótons e nêutrons, tá? Sendo assim, ela tem uma carga positiva. A radiação beta, ela é composta aí por elétrons, tendo uma carga negativa. E na radiação gama, ela nem vai ter carga e nem massa. A massa e a carga dessa radiação, ela vai ser nula. Porém, a radiação gama, ela vai ter aí uma continuidade de calor, tá? Uma capacidade de ionizar muito maior que as outras radiações. E se tornando, além disso, ela pode tornar aí o ar condutor de corrente elétrica. Então, aqui na imagem, para a gente ver aí
como se propaga essa radiação, esses tipos de radiação, o poder dela de penetração, eu coloquei aqui uma imagem para representar aí esse poder de penetração dessas radiações. No caso da alfa, ela não chega aí a penetrar diversos tipos de materiais. Como aqui a gente começa com o papel, vamos ter o plástico, aqui a gente tem o corpo humano, aço e chumbo, tá? Então, vai variando aí com o tipo da composição do material, tá? Então, o alfa, ele só chega até o papel, essa radiação. A beta, ela atravessa o papel, ela chega no plástico e também no ser humano. Porém, ela não transpassa aí o ser humano. Já a gama, ela é uma radiação que ela tem uma capacidade aí de se propagar passando por todo tipo de matéria, tá? Então, ela passa aí, ela se propaga até mesmo pelo chumbo, tá? É a única radiação aí que se propaga com todo tipo de matéria. Porém, os efeitos da radiação, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, ele pode gerar aí problemas e risco à saúde humana, à saúde de qualquer ser vivo, tá? Então, a radiação, ela pode gerar efeitos a curto prazo ou a longo prazo. Então, se você tem um contato aí com a radiação a curto prazo, ela pode causar náuseas, vômitos, perda de apetite, perda de peso, febre, hemorragia, queda de cabelo, forte diarreia e até mesmo a morte. E a longo prazo, ela pode ocorrer aí a formação de mutação genética, tá? E também o aumento da incidência do cancro, uma anormalidade no desenvolvimento do embrião. Então, a radiação ela pode gerar aí sérios efeitos e riscos à saúde humana, tá? Porém, a radiação ela é utilizada também para tratamento como, por exemplo, de câncer, tá? Que ocorre aí também essa questão da queda do cabelo, da perda de peso, da falta de apetite, vômitos, e dentre outros efeitos aí por conta desse tratamento com a radiação, tá? Então, existem diversos tipos de radiação e cada uma delas gera um efeito diferente. E quanto maior o tempo que o ser humano ou o ser vivo entra em contato com essa radiação, mais grave aí vai ser os efeitos causados no corpo humano, tá? Aqui a gente tem uma imagem representando aí o efeito da radiação no corpo humano. Então, aqui o efeito do raio alfa, que é aquele raio que não transpassa aí muito tipo de matéria. Então, ele é um raio que não se propaga aí por muitos meios. Eles podem causar sérias queimaduras aí na pele, no corpo humano. E já os raios betas e gamas, eles penetram o organismo do corpo humano e podem causar deformações celulares e até mesmo o câncer, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre a fissão nuclear e a fusão nuclear, que são fenômenos, como o próprio nome já diz, acontecem no núcleo dos átomos. Então, como a gente está falando do núcleo dos átomos, que gera aí essa radioatividade, essas emissões radioativas, que falamos sobre os tipos de radiação, além disso, ocorre também os fenômenos no núcleo que nós chamamos de fissão nuclear e fusão nuclear, tá? Na fissão nuclear, vai ocorrer a quebra de um único núcleo de um átomo em outros. Isso acontece pelo bombeamento de nêutrons em um núcleo físsil. E aí, o que acontece? É que a gente vai ter aqui um átomo, tá? O núcleo de um átomo. E esse núcleo, ele vai sofrer aí uma quebra, uma divisão. E essa divisão, ela vai passar por uma reação, originando aí dois núcleos de átomos, tá? E essa divisão aí, ela gera uma energia, ela libera uma energia, tá? E essa liberação dessa energia, ela gera também um nêutron
que nós chamamos de nêutron incidente, tá? Então, no processo de fissão nuclear, vai ser aquele processo da quebra de um núcleo de um átomo, tá? Um único núcleo, que ele vai aí sofrer essa divisão, e essa divisão ela vai gerar uma liberação de energia, tá? Gerando dois núcleos físseis, tá? Já na fissão, que nós chamamos de fissão nuclear, na verdade, aqui é na fusão nuclear, perdão, pessoal. Na fusão nuclear, ela vai ocorrer a junção dos núcleos atômicos, tá? Então, ao contrário da fissão nuclear, que vai ser a divisão dos núcleos, tá? No núcleo, ele vai se dividir, gerando energia e formando dois núcleos. Na fusão nuclear, ele vai juntar os núcleos, tá? Atômicos, produzindo um núcleo maior, tá? Então, na fusão nuclear, vai ser a junção, tá? Se vocês já assistiram aquele desenho lá, o Dragon Ball Z, que eles fazem a fusão, que é a junção, então, como o próprio nome já diz, na fusão, ele vai fazer a junção dos núcleos dos átomos, tá? Então, eles vão se unir, e essa união, por conta de ser dois núcleos que estão se unindo, forma um núcleo, um núcleo atômico muito maior do que o original, tá? E assim ele vai liberar muita energia por conta do seu tamanho. Bom, pessoal, vocês vão fazer aí a atividade de biologia no livro, tá? Sobre esse conteúdo, nas páginas 251, 252 e 253. E por hoje é só.